Senhor. Trata, Senhor, nossos corações, nossas almas, Pai amado, que nós estejamos abertas para recebermos tudo que vem de Ti, Pai amado. E nós te pedimos e te agradecemos humildemente, Pai. Amém. Obrigada, querida. Eu também. Eu quero dizer a Tico e a todas nós aqui, queridas, que a vida cristã é assim: tropeça aqui, oi, cai acolá, mais de novo e começa a cantar, né? A gente cai, tropeça, perde a calma, a Ângela, a carne vem com força, né? Sai pra fora, engole a gente, né? Mas a gente volta ao princípio, né? Essa é a graça de Deus. O ruim, o Espírito Santo de Deus olha para nós com agonia, com tristeza, com dor. Quando ele vê que a gente cai e faz o quê? Ah, não dá para levantar mais não, né? Fica caído aqui, né? Tão difícil levantar, não, deixa eu quieta aqui, né? É aquela história lá do homem paralítico, né? Jesus chega, e aí, camarada, faz 38 anos que você está aqui perdendo a tua vida, o que você está fazendo aqui? Ai, Senhor, o Senhor não sabe, eu não consigo entrar no poço, né? Mas Jesus não estava perguntando a ele por que ele não era curado. Jesus estava perguntando a ele o que ele estava fazendo ali. E ele, ai, Senhor, é que antes de mim vem outro, e vem o anjo e mexe a água. Ou seja, ele não tomava atitude, né? Eu, se tiver um paralítico, 38 anos, sabe que o anjo vai baixar, vai mexer na... Baixar não, né, velho? Vai vir ali, né? Ficou feio esse baixar e diz, apaga isso. O anjo vai vir ali, vai mexer a água. E é só um que vai poder ser curado. O que eu faria? Eu já ficar... Você vem aqui, fica aqui comigo. Olha que o anjo vem, você me ajuda aqui, né? Mas ele estava ali. Queridas, vamos lembrar sempre: qualquer cura da nossa alma, qualquer cura das nossas emoções, qualquer cura de amarras que nos prendem, depende 70% de nós e 30% de Deus. 30% é de Deus, porque de Deus vem o poder, mas de nós vem a decisão, o querer, a postura. Então a gente, é isso mesmo, a gente cai, tropeça, machuca, né? Mas levanta de novo. E eu quero dizer a você, minha irmã, nessa tarde, lembra-se disso, né? Nós temos que ter o processo de nos levantar. Nada de ficar dizendo, fazer justificativa, né? E dizer, ai, Senhor, é que a minha vida foi tão difícil, é que eu não consegui, é que... Gente, não há nada que a gente não consiga vencer através do poder do Senhor Jesus. Amém. Mas para isso tem que haver na tua vida e na minha vida? Tem que haver? Vamos falar forte? Tem que haver atitude. Senhor, eu quero ser curado, né? E aí a gente tropeça e cai e perde a calma, mas a gente, Senhor, eu quero o teu perdão e eu quero recomeçar. E aí vem a maravilhosa e abundante graça do Senhor, que é maior e melhor do que a nossa vida. Quem está aqui hoje que não estava ontem? Tem alguém? Opa, tem um grupo bom. Queridas, sejam bem-vindas. Vocês me conhecem? Não? Vou só dizer rapidinho, meu nome é Ângela, sou mineira de Poços de Caldas, né? Todas as irmãs que não conhecem Poços de Caldas deveriam fazer esse desafio na vida, né? E pedir a Deus uma oportunidade. Parece que o Congresso Nacional vai ser em Águas de Lindóia, parece, um rumor, né? Nada confirmado. E Águas de Lindóia está muito pertinho de Poços, então de repente dá para se organizar e dar uma fugida, né? E ir a Poços de Caldas. Poços de Caldas, moro lá com a graça de Deus e sou pastora pela misericórdia de Deus da Igreja Metodista, 24 anos no ministério e psicóloga clínica também. E Deus me tem dado esse ministério específico aí, trabalhando emoções e cura de vidas através da sua graça, né? Quem cura é o Senhor, nós somos só vasos, só instrumentos. Vamos seguir adiante? Sim ou não? Sim. Muito bem. Queridas, eu quero desafiá-las, em nome de Jesus, a se tornarem mulheres resilientes. Ontem no finalzinho aqui nós começamos a falar sobre isso. Resiliência é a capacidade que Deus nos dá de resistir a situações difíceis na nossa vida e permanecer em pé, né? Firme. A gente balança, vem a dificuldade, a dor, mas
a gente tem estrutura. Deus pode nos dar essa estrutura para a gente não entregar os pontos, né? Não morrer na praia. E quando a gente encontra uma mulher assim, essa mulher é uma bênção, porque o sofrimento da gente, qual é a única função do sofrimento da gente? Qual é a única função, gente? Porque Deus permite que a gente sofra. A gente passa por situações de perdas, de doenças, de perda de emprego, de divórcio. Por que Deus permite que a gente sofra? Qual é o objetivo? Além disso, hã? Além disso, tudo que você está falando está certo, mas tem uma coisa essencial também, mas além disso, ajudar outros. O objetivo da gente sofrer é que Deus nos cure, Deus trabalhe em nós para que a gente possa ajudar outro, gente. Esse é o objetivo, né? A palavra de Deus é clara. Eu não poderia consolar se um dia eu não tiver sido consolada, né? Então Deus permite a nossa luta, o nosso sofrimento, para que a gente cresça, aprenda, e aprendendo a gente seja de bênção na vida de outras pessoas. Então a maneira errada de olhar o sofrimento é você ficar olhando para o teu umbigo e dizer: oh, como sofro, como é duro o meu sofrer, eu não aguento mais sofrer. Essa é a forma errada de você sofrer, né? Se você e eu sofrermos assim, olhando para o nosso umbigo, a gente vai se tornar pessoas amargas, fechadas, deprimidas, e que saem por aí deprimindo um monte de gente, que é pior, né? O sofrimento é assim: Senhor, eu estou sofrendo, está difícil, está duro, mas a palavra diz que o Senhor não permite luta maior do que eu possa enfrentar. Então se eu estou passando por isso é porque o Senhor vai me dar forças, eu vou vencer. E Senhor, me ajuda a usar o sofrimento para ajudar alguém. Minha irmã, nesse processo de câncer, a gente está todo dia lá no hospital, né, na oncologia, na radioterapia, e tem uma moça lá de 34 anos, minha irmã está com 68, quer dizer, Deus já deu uma caminhada boa para ela nessa vida, embora nunca é cedo para morrer, né? Nunca é tarde para morrer. Como é que é? Nunca é cedo para morrer, né? A gente sempre quer morrer, depois, mas ela já viveu 68 anos. Essa moça 34, com um bebê pequenininho, está com câncer no corpo inteiro. É assim, é ou um milagre ou realmente não tem nenhuma esperança dos médicos para ela, né? Mas minha irmã está trabalhando com essa moça lá, falando para ela de Jesus, dando literatura evangélica. Então eu falei para Maria, exatamente isso que você tem que fazer. Não importa o teu sofrimento, é a forma como Deus pode usar você em meio ao teu sofrimento. Porque uma coisa eu falo para uma pessoa que tem câncer: fica firme, viu? Confia em Deus, né? Você está com essa doença aí, mas isso é uma coisa. Outra coisa é dizer: eu estou enfrentando um câncer e eu estou firme em Deus. Eu não vou vacilar, eu não vou temer. Então a autoridade vem porque você está passando pelo sofrimento. Então, queridas, o sofrimento não é para a gente ficar olhando para o nosso umbigo. O sofrimento é para a gente aprender que através dele Deus nos quer transformar, e transformar vidas através de nós. Então olha para o sofrimento da forma como você e eu temos que olhar. E através disso a gente vai se tornando mulheres resilientes, mulheres fortes. Eu comecei a dizer ontem algumas coisas que a gente tem que fazer: hábito de agradecer, deixar a carga emocional do ontem ser ontem. Para de ver o muro de concreto. Se você perdeu ontem, depois do intervalo você pergunta para alguém o que significa isso. Agora, diminua as expectativas do que Deus vai fazer. Gente, tem uma música que agora está recente aí, e é uma música que eu gosto muito. Aliás, eu tenho cantado muito ela, porque eu preciso realmente declarar isso e acreditar nisso em toda a situação da nossa vida. É uma música que diz assim, não sei quem conhece aí, Deus, se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, continua sendo Deus. Queridas, nós temos que entender que Deus é Deus. E por isso, eu não posso ficar na expectativa do que Ele vai fazer. Mas eu tenho que ficar na certeza daquilo que Ele é.
Deus. Ele é Deus. É Deus. Então eu não posso viver na expectativa assim, não, se Deus fizer, se Deus agir, se Deus abençoar, se Deus me curar, Ele é Deus. Não, Ele é Deus. Ele é Deus independente daquilo que eu sinto, ou que eu sofro, ou que eu enfrento. Então a gente precisa aprender, se a gente quer ter resiliência, a parar de criar expectativas em relação ao que Deus vai fazer. Porque senão você fica assim, não, eu tenho certeza, minha irmã, eu em nenhum momento estou dizendo, não, minha irmã vai ficar curada. Quer dizer, eu tenho certeza que ela vai ficar curada, eu não sei se ela vai ficar curada nessa vida. Porque Deus às vezes cura, levando para a glória. E haja cura bendita, né, gente? Lugar onde nunca mais vai haver doença, nem dor, nem enfermidade. Deus sempre cura. Às vezes Ele cura nesse mundo, e às vezes Ele cura para levar para sua casa, para a glória. Deus sempre cura. Agora, eu não vou ficar dizendo assim, não, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar minha irmã. Embora, claro, nós oramos para que Deus estabeleça a sua vontade. Agora, o que eu tenho feito? Senhor, eu te adoro. Se a minha irmã for curada nesse mundo, eu te adoro. Se a minha irmã for curada para ser levada para a casa celestial, eu te adoro. Eu te adoro por aquilo que o Senhor é. Quer ser uma mulher forte? Aprenda a adorar a Deus pelo que Ele é. Diminua as suas expectativas em relação ao que Ele vai fazer. O que Deus faz, gente, é sempre, segundo a Bíblia, o melhor. Mas imagina que morrer o melhor, pastora. Em algumas situações é. Porque a Bíblia fala que às vezes Deus olha para nós e Ele é melhor recolher a vida de alguém. Ele fez isso na minha família, recolheu meu irmão muito jovem. Às vezes é melhor Deus recolher nesse mundo do que a gente perder a alma. Às vezes a gente fica nesse mundo e a gente caminha por um processo que a gente é curado fisicamente e perde a nossa alma. Então Deus sempre faz o melhor. Não tenha muitas expectativas sobre o que Ele vai fazer, mas o adore porque Ele é Deus. Segunda outra coisa que fortalece a nossa resiliência é a gente aprender a trabalhar a aceitação. Gente, tem 3 perguntas que é pura tolice a gente fazer. Vou dizer quais são. Por que eu? Por que comigo? Por que tem que ser assim? É tolice fazer. Por que é tolice fazer? Porque nós sabemos a resposta. Por que eu? Porque você é igual a todo mundo. É ou não é? Por que eu? Gente, você e eu somos iguais a todo mundo. Então, por que eu? Porque você é igual a todo mundo. Se a pessoa pode enfrentar uma gripe, por que você não pode? Se a pessoa pode, em um momento, bater no carro, por que o teu não pode? Quer dizer, você é igual a todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas para abençoar ninguém. Né? Segunda coisa, gente, por que comigo? Por que não comigo? Se acontece com todo mundo, por que não comigo? E por que tem que ser assim? E por que teria que ser de outro modo? Queridas, então, a gente tem que trabalhar a aceitação. Qual que é a aceitação? Senhor, a situação está aqui. Eu humanamente não vou dar conta de lidar com isso, mas eu creio que a tua graça me basta. Então eu vou enfrentar essa situação em nome de Jesus e eu vou usar essa situação para a tua glória. Isso é aceitação, gente. Aceitação. Aceitação. Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Então, se isso está acontecendo comigo, deve fazer parte do teu plano de amor para a minha vida. Quando a gente entra na aceitação, a primeira coisa que a gente recebe é paz, gente. Enquanto você estiver brigando com Deus por uma situação, enquanto você e eu estiver discutindo com Deus, enquanto a gente estiver dizendo pro oleiro, ô oleiro, você está amassando demais desse lado, esse lado aqui está ficando torto, esse lado... Enquanto você estiver brigando com Deus, minha irmã, meu irmão, você e eu nunca seremos felizes. Mas quando a gente entrega ao Senhor, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo a ti, Jesus bondoso. Quando a gente entrega, fala, Senhor, olha, eu entrego, eu aceito, eu tomo isso como parte do teu plano de amor para mim.
Aí então nós aprendemos a crescer e a ser resilientes. Outra coisa, queridas, aprenda a ser honesta com os sentimentos. Não tem nada que adoece a gente mais rápido do que negar os nossos sentimentos. Agora, por favor, não supervalorize os teus sentimentos. Porque qual que é o problema, gente? Sentir dor, sentir tristeza, sentir mágoa, sentir raiva, tudo isso é extremamente natural. Em alguns momentos é extremamente positivo, mais do que natural, é necessário, né? Não sei o que por alguns segundos irou a Tico, né? Mas se foi um motivo necessário, que bom que irou, né? Porque senão não teria irado, ela teria engolido isso e depois isso ia dar uma dor de estômago nela, uma dor de barriga. Então é melhor que a ira venha mesmo, né? Então assim, gente, sentimentos a gente tem que admitir. Agora, o que eu não posso é fazer o quê? Supervalorizar, né? Então assim, gente, olhem para mim, eu sofro mais do que todo mundo nessa igreja. E a pergunta é, por que mesmo que você sofre mais do que todo mundo nessa igreja? O teu sofrimento é incalculável? Ou você sofre mais porque você está supervalorizando o teu sofrimento? Queridas irmãs, irmãos, a gente precisa... Estou falando irmão aqui, mas só está você, meu irmão. Tem são dois homens abençoados. A partir de agora, toda vez que eu falar irmãs, que no ouvido de vocês ouçam irmãos, tá? Vou parar de falar irmãos e irmãs, tá? Vamos falar só irmãs aqui, mas vocês podem ouvir irmãos, viu? Ora, pensa. Queridas irmãs, nós precisamos entender que a gente não pode supervalorizar os nossos sentimentos. Não deixe os teus sentimentos controlar a tua vida. Tem alguém aqui que ainda é controlado por sentimento, gente? Amanhece de manhã, ai, hoje eu não estou bem. Ai, não sei, estou sentindo um trem ruim. Gente, o que deve nortear o nosso dia? Primeira coisa, acordar de manhã. João Wesley já nos ensinou, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Oh Deus, o Senhor está comigo. Gente, você sabe o que significa isso? Há um Deus que te ama, que caminha ao teu lado. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, então faça isso para que você tenha a companhia desse Jesus na tua vida. Mas queridas, Deus está comigo, é isso que norteia a minha vida. É isso que norteia. Então não deixe as emoções determinarem o teu dia, determinarem a tua semana, determinarem o teu mês. As emoções, elas podem ser sentidas e devem ser sentidas, mas elas não devem conduzir a nossa vida. Se você deixar as emoções conduzir a tua vida, você vai ficar mais para lá do que qualquer coisa. Quando as tuas emoções estiver triste, peraí, Deus está comigo, por isso que eu tenho falado, volte-se para a palavra, alimente-se da palavra, creia na palavra, engula a palavra, põe a palavra na casa, no banheiro, no quarto, na cozinha, no chão, anda lendo a palavra, olha para a palavra. Queridas, deixa a mente de vocês conduzirem vocês. E aí a gente tem resiliência e alegria independente das situações. Penúltima coisa aqui para a gente terminar esse assunto. Se perdoe. Querida, se tem uma coisa que nós temos que fazer é aprender a nos perdoar. Tem gente que erra e quando a gente tem gente que erra, não, todas nós erramos, né? Mas tem pessoas que quando erram, o que elas fazem, gente? Elas querem se colocar na cruz, né? E elas querem que alguém venha lá e bata os pregos. E aí a gente fala, mas minha querida, o Senhor Jesus já te perdoou. Você se arrependeu, você confessou o pecado, você está disposta a deixar o pecado? Porque arrependimento significa o quê, gente? Arrependimento? Mudança de caminho. Quem não muda de caminho, eu pequei, e amanhã eu peco o mesmo pecado, e amanhã eu choro toda noite e peço perdão, mas amanhã eu faço tudo de novo, eu estou me arrependida?
Eu estou o quê? Convencida do meu pecado. Arrependimento faz a gente falar: Deus, tem misericórdia, eu nunca mais quero repetir isso. Me ajuda, Senhor. E a gente luta, e às vezes cai até de novo, mas a gente luta. Isso é arrependimento. O Senhor conhece o coração arrependido. E Ele não despreza. Agora, uma vez que eu fui perdoado, o que eu preciso? Me perdoar, gente. Me perdoar. E tem pessoas que não se perdoam. Elas ficam: eu não devia ter feito aquilo. Por que eu fui fazer aquilo? Mas, irmã, você já se arrependeu? Já pediu perdão? Já liberou perdão? Já. Mas mesmo assim eu me sinto mal. Sabe o que é isso? Você está sendo acusada pelo maligno. O maligno tem prazer em fazer você sofrer com aquilo que Deus já perdoou. Queridas, perdoe-se. Libere perdão para a tua vida. Libere perdão para você mesma. Diz: Senhor, eu me arrependo, eu não deveria ter feito. Senhor, eu peço que em nome de Jesus, Senhor, me dê graça, eu não quero mais fazer, mas eu vou pôr isso no mar do esquecimento. Eu já disse para vocês aqui, eu já não lembro mais, que uma forma da gente lembrar o quanto Deus nos perdoa e da gente trabalhar com as coisas que a gente fez e que a gente sabe que errou, que foram tristes, entristeceram o coração de Deus, é a gente escrever o pecado, a situação numa folha. Já ensinei isso para vocês, pastor André? Escreve o pecado, a situação numa folha, né? Escreve lá: pequei, seja qual for o pecado. Não precisa ter vergonha do pecado, porque pecadinho e pecadão não existe diante de Deus, né? Qualquer coisa que fere a santidade de Deus é pecado. Então escreve teu pecado em alto e bom som. Põe lá o que você fez, Senhor, desde qualquer coisa. Escreve. Escreveu? Se arrepende. Senhor, eu me arrependo. Eu não deveria ter feito. Eu quero pedir a tua misericórdia, a tua graça. Pediu perdão? Pedi. Arrependeu? Está disposta a não fazer de novo? Estou. Queima esse papel. O que vai virar? Cinza. Pega essa cinza e faz o que com a cinza? Enterra. Pega uma terra, um vasinho de terra, enterra essa cinza, um quintal, um mato, enterra, faz um buraco e enterra. De preferência ali, põe ali uma florzinha, alguma coisa. Todas as vezes que o maligno falar para você: eu sei o que você fez no verão passado. Porque Satanás fala muitas vezes pra gente: eu sei o que você fez. Você vai dizer para ele: aquilo virou cinza pelo poder do sangue de Jesus. Aquilo não pesa mais sobre mim, porque a palavra do Senhor diz em Romanos que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós precisamos enterrar literalmente. Queridas, não fica se autoacusando, se autopunindo, dizendo: eu fiz isso, por que eu fiz? Eu não deveria ter feito. Querida, se arrependeu, vai para frente. Lembra de coisa linda, a Bíblia nos lembra de 2 exemplos. Judas se arrependeu, mas ele não conseguiu se perdoar. Ele se arrependeu, tanto que ele joga o dinheiro fora, né? Ele se arrependeu, mas ele não conseguiu se perdoar. E porque ele não conseguiu se perdoar, o que ele fez? Se suicidou. Pedro se arrependeu de ter negado Jesus, mas ele conseguiu aceitar o perdão e se perdoar. E aí ele se transforma num homem profundamente usado pelo Senhor. Queridas, não deixa o teu pecado do passado, os teus erros, aquilo que você fez, não deixa isso permanecer direcionando a tua vida. A graça e a perdão que nos liberta. E finalmente libere perdão, né, gente? Porque quem não libera perdão, fica o quê? Presa na pessoa que a feriu, né? Não liberar perdão é isso, gente. Se a irmã me feriu e eu não liberar perdão, ela vai caminhar comigo todos os dias da minha vida, né? É interessante que quando a gente tem raiva de uma pessoa, qual a primeira coisa que a gente diz? Não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro, né? Ó, gente, não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. Mas se você não liberar perdão,
Você não vai ver, você vai carregar. Você vai carregar, essa pessoa vai estar junto com você. Você vai dormir, você vai estar com ela. Você vai acordar, você vai estar com ela. Você vai estar lá no almoço domingo, você vai estar com ela. Gente, libera perdão. A gente tem que liberar perdão. E se a gente fizer isso, a gente se transforma em mulheres resilientes. Porque a gente se transforma em mulheres livres para sermos agraciadas pelo Senhor. Eu desafio você a ser uma mulher resiliente, firme, firme. Não olhe para o sofrimento como se o sofrimento fosse algo que você tivesse que cultivar na tua vida. Olhe para o sofrimento como algo que Deus quer usar para abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Vamos trabalhar a depressão? Sim ou não? Sim. Gente, depressão e gente crente, gente cristã, gente que crê e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, combina? Sim ou não? Não? Ah, combina ou não combina? Combina ou não combina? Gente, depressão com gente que crê em Jesus e confessa Jesus não combina e nem descombina. Na verdade, o que acontece? Pode acontecer, mas a postura da gente tem que ser diferente. Presta bem atenção. A depressão, ela pode vir para pessoas crentes, para pessoas não crentes, né? Nós vamos entender o porquê agora, mas a postura de alguém que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, diante da depressão, ela tem que ser diferente. Isso é real, né? Mesma coisa da perda, gente, né? A morte de um ente querido, o sofrimento é igual, a dor é igual, a gente sente aquele negócio rasgando o peito da gente, a saudade é igual, mas a postura tem que ser diferente. A pessoa, quando ela não tem Jesus, o que ela faz diante da perda de um ente querido? Ela se desespera, mesmo porque ela nem sabe da bênção da eternidade. Ela se desespera, ela vai procurar uma forma de falar com esse morto, com esse coisa, e a gente sabe que não existe, biblicamente, só há uma morte, há uma separação entre aqueles que morrem e nós, não há oportunidade de conversar. Se em algum momento você já fez isso, se há alguém aqui que já tentou fazer isso, minha querida, sinto dizer, mas a verdade bíblica diz que não há comunicação com os mortos, né? Nós só temos esse mundo, nossa decisão tem que ser tomada aqui, e depois dessa vida só há o juízo para aqueles e aquelas que não confiaram e não confessaram Jesus Cristo como Senhor. Então, gente, nós temos que entender que a nossa postura tem que ser diferente. Quando a gente perde um ente querido, a gente não pode se desesperar, a gente sofre, tem a dor, mas eu caminho com a esperança de que a morte é só um momento, uma separação física, mas um dia eu estarei com ele, com esse meu amado, por toda a eternidade. Agora, gente, a gente tem que entender aqui que isso é muito importante, que a depressão, ela não acontece da noite para o dia. Deus é tão sábio, aliás, Deus é maravilhoso, né? Deus é tão sábio, Ele é tão maravilhoso, que Ele dotou o nosso corpo físico de dois mecanismos. Dois mecanismos. Quando a gente come uma coisa que faz muito mal para a gente, o que acontece? Quase que, sei lá, rapidamente, imediatamente. O que acontece? Chama o Hugo, é isso, gente? A gente vai, aquele negócio está fazendo mal, começa a embrulhar. Ah, mas não dá outra, né? Vamos chamar o Hugo. Vem aqui, a gente tem que pôr para fora. Ou então dá um desarranjo, né? E a gente vai no banheiro e põe para fora também. Quer dizer, fez mal, é automático a reação do organismo. Ou a gente põe para fora, pelo vômito, a gente põe para fora. Agora preste atenção.
O outro processo é, as doenças mais graves, elas não ocorrem do dia para o outro, gente. Elas são frutos de um processo. Não existe gente que dorme feliz da vida, cantarolando, e no outro dia acorda, ai, estou com depressão. Gente, a depressão é um processo longo. Ela começa de uma forma tão sutil. Você começa a sentir lá devagarzinho assim. Um dia você não está tão animada, mas você faz o quê? Passa por cima disso. Aí no outro dia você já não está com tanta vontade de fazer alguma coisa, mas você faz o quê? Passa por cima disso. E aí os sinais vão começando a acontecer no corpo físico. Então você começa a perder um pouco o apetite, ou o contrário, começa a aumentar a vontade de comer, ansiedade. Não sei o que está acontecendo, mas também não quero saber. Então você passa por cima disso. E aí você começa a ter problema com sono, começa a dormir mal, acordar muito, acorda cansada. Você passa por cima disso. E gente, aí vai acontecendo uma série de sinais no teu corpo. Você vai ficando cansada, o corpo não está respondendo, você está começando a ficar desanimada, você já não tem tanto a vontade de fazer alguma coisa. Não vamos não, não quero não. Mas você, ao invés de correr atrás, o que você faz? Você acomoda, você deixa quieto. Então o processo vai se estabelecendo, e é um processo longo, viu gente? Até que concretiza, e aí vem a depressão. Agora, quando a gente vai no médico, dizendo para o médico, ai doutor, estou meio desanimada, não estou dormindo legal, estou sem apetite, ou então estou comendo demais, senhor, doutor, eu estou assim, eu já não estou com tanta vontade de fazer algumas coisas. O que o médico diz para você e para mim? Você está com depressão. Necessariamente você está com depressão? O que você pode estar? No processo depressivo. Só que isso não existe na conduta médica, gente. Deveria existir. Um terapeuta, um bom terapeuta, ele vai dizer isso para você. Você está num processo depressivo. Mas você não está com depressão. Qual que é a diferença, gente? 3 coisas. Primeiro, gente, a durabilidade. Quando a gente está com depressão mesmo, é quando a pessoa se isola no quarto escuro. Aí é depressão. Ela não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, ela não quer comer, ela não quer nem a luz do dia incomoda, ela se fecha. E isso é depressão. Ela não tem força para tomar banho, ela não tem força para levantar, ela não troca de roupa. Isso é depressão. A pessoa realmente, o que significa isso? É que ela não tem mais condições físicas e emocionais de reagir aos estímulos básicos da vida, que é comer, se alimentar, dormir, andar. Então isso é depressão. Agora, antes disso, existem centenas de pessoas que estão em processo depressivo. E aí é que está, gente, a grande graça de Deus. É que você tem que aprender a observar o estado, e se perceber que está no estado, aí é que é a hora de pedir ajuda, procurar ajuda. Aí é a hora, por quê? Porque eu não entrei na depressão. Depressão tem cura? Tem, claro que tem. Se você fizer tudo certo, tem. Mas a cura é muito mais demorada do que a cura no estado depressivo. Agora, quando a gente vai no médico, o médico dá a sentença. Você está sentindo isso e isso? Você tem depressão. E aí, gente, quando o médico fala que você tem depressão, o que acontece com o cérebro? O que acontece? Pastor André... Não posso falar assim porque eu estou com depressão. Pastor André, como você está? Eu não estou tão bem. Ou seja, você já começa a assumir o que uma pessoa depressiva faz, né? Então, e aí, vamos tomar sorvete? Ai, no fundo, você está até com vontade. Não vou não, porque eu estou com depressão.
Não vou não, porque eu estou com depressão. Então você começa a dizer para o teu cérebro que você está com depressão. O que o teu cérebro, que é inteligente, começa a fazer? Começa a alimentar a tua depressão. Então ele começa a diminuir, olha como é sério. Começa a diminuir a tua frequência, teu cardíaca, você vai ficando mais pausada, porque afinal de contas você está com depressão. Você está dizendo que está com depressão, o cérebro vai responder a tua depressão. Então aí você começa, os hormônios começam a trabalhar o metabolismo mais devagar. Então presta atenção, você começa a dizer ao teu cérebro que ele tem que trabalhar com você, porque você agora está com depressão. Aí a pessoa começa a piorar, gente, a passos largos. Gente, você não está com depressão. Você está num estado depressivo. Você está num processo depressivo. E o que a gente tem que fazer agora? Lutar contra. Então, se você vai no médico, o médico diz que você está com depressão, queridas, esse é o diagnóstico médico, porque o médico nunca vai falar para você se está no estado depressivo. Mas você pode sair do consultório médico e dizer: não, eu não estou em depressão. Eu estou em estado depressivo, mas eu não vou permitir que esse estado me domine. Então, queridas, aprendam isso. Há um caminho longo entre estado depressivo e depressão. Agora, o problema é que muita gente acredita que está com depressão e aí começa a lidar. Estou deprimida, estou deprimida, sou deprimida, tenho depressão, aí não dá outra. Você vai ficar realmente com depressão, certo? Agora, queridas, a gente tem que entender aqui que o estado depressivo é uma tristeza por uma situação real. Isso é um estado depressivo, né? Então assim, quando é estado depressivo? Eu estou triste, estou meia para baixo, estou meia down, estou meia desanimada porque eu perdi o emprego, ou porque a minha aposentadoria não saiu, ou porque a minha pessoa, uma pessoa querida, está enferma. Então isso é um estado depressivo. Você consegue localizar o objeto que está te fazendo sofrer. Quando a pessoa está em depressão, não existe um objeto de sofrimento. O que acontece quando ela está em depressão? Quando ela está em depressão, a angústia, a dor é difusa. Então assim, eu não sei porquê, mas eu estou muito triste. O que está acontecendo? O pessoal não sabe dizer. Eu não sei porquê, não tem nem razão, mas eu estou muito triste. Então assim, a tristeza, a angústia, ela se torna difusa. Agora, normalmente a gente começa a entrar em estado depressivo por causa de uma situação. Então, se é uma situação, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, gente? Enfrentar a situação. E aqui é que está o problema, gente. Existe uma situação que está me deixando chateada, triste, para baixo, meia deprê. E o que a gente tende a fazer? A gente se entrega à situação. A gente lamenta a situação, a gente fica alimentando a dor da situação, mas a gente não enfrenta. E enquanto eu não tomar a postura de enfrentar, gente, eu não vou ser curado. Tem que enfrentar. O que está te deixando deprimida? Um divórcio? Pois enfrente isso. Olhe para você, para de ficar alimentando o sofrimento. Não deu certo essa relação, mas isso não vai direcionar a minha vida a vida inteira. Então eu vou caminhar para o melhor de Deus, para o novo de Deus, né? Queridas, a gente não pode, preste atenção nisso, pegar uma situação que está nos deprimindo e sustentar essa situação. Eu preciso enfrentar. Esse é o papel da terapia. Porque quando a pessoa deprimida ou em estado depressivo chega na terapia, a função do psicólogo é fazer ela enfrentar aquilo que está deprimindo. Então, o que está te deprimindo? Meu marido me deixou. Tá, e vamos enfrentar isso. Vamos entender o porquê que ele te deixou. Vamos entender onde que está, se foi mau caráter, o que aconteceu, se foram atitudes tuas, vamos mudar essas atitudes. Tem que enfrentar a situação. Não adianta ficar sofrendo sem enfrentar. Agora a gente tem aqui, gente,
gente, algumas causas de depressão. Primeiro a gente chama de depressão reativa. O que é uma depressão reativa? É quando tem uma situação real, perda, ou então um trauma na vida, alguma coisa, e aí a depressão vem, o estado depressivo vem como resposta a essa situação. Mas existe uma fonte de depressão que é chamada de endógenas. O que é endógenas? Elas surgem no organismo. Então, por exemplo, causas física, genética, especialmente mulheres. Gente, o que tem de mulheres que entram em estado depressivo por causa de desequilíbrio hormonal. Aliás, mulheres, vocês, por favor, sempre, não é uma coisa comum, mas de vez em quando você for na sua médica, diga para a sua médica: eu quero fazer um exame para verificar como é que estão os meus hormônios. Normalmente eles não pedem isso, a menos que tenha uma causa. Mas às vezes a gente precisa ver como é que a gente está nos hormônios. Porque como as mulheres, o ciclo hormonal nosso varia muito e depende de muitas coisas, às vezes dá uma bagunçada nos nossos hormônios e a gente entra no estado depressivo. É hormonal. É só você tomar um remédio para equilibrar o hormônio que você fica bem. Tireoide é um exemplo, né? Às vezes a mulher tem estado depressivo e começa a tomar calmante. Gente, outra dica: quando você, tomara que não, mas se algum dia um médico falar para você que você está com depressão, e você vai lembrar que você não está com depressão, você está em estado depressivo, antes de começar a tomar os remédios lá de faixa preta, forte, que vai te deixar, né? Antes de começar, procure um clínico geral e faça exames clínicos. Então veja o hormônio, veja a tireoide, veja processo de lítio no cérebro. O lítio, que é o responsável pelo bom humor, como é que está o processo de lítio? Às vezes o cérebro não está produzindo tanto lítio. Então, às vezes você precisa do quê? De tomar remédio para o físico, não é para depressão. Então, queridas, muitas causas são físicas. Outra causa de depressão muito comum: estabelecimento de padrões irreais. Muita gente sofre de depressão, gente, porque acredita que tem que ser o que ela nunca vai conseguir ser. Cuidado com isso, gente. Outra causa de depressão mais séria: quando há uma desestruturação no funcionamento cerebral. E aí a gente diz que a depressão é psicótica. Então, assim, no cérebro, o cérebro teve uma desestrutura. Esses são os casos de pessoas depressivas que tentam suicídio, né? É quando o cérebro deu uma desestruturada. São casos graves, precisa de medicação, precisa de acompanhamento, porque aí aconteceu um desequilíbrio a nível de cérebro mesmo. E finalmente existe a fonte da depressão, que é neurótica. Quem aqui que é neurótica? Levanta a mão. Quem é neurótica, gente? Querida, se você não sabe, todas nós somos neuróticas. Mulheres, todo mundo é neurótico. Mulheres e homens. Todo mundo. Querida, sabe o que é neurose? Vamos definir, porque a palavra é muito feia. Mulheres e homens, todo mundo. Todo mundo tem um pouquinho de neurose na vida. O que é neurose, gente? A palavra assusta. Mas a neurose é o quê? É desde um hábito, uma mania, que você, se você não fizer daquele jeito ou daquela forma, você não se sente bem. Como é que é? Eu sim, mas quem não? Né? Sabe aquela coisa assim, coisa pequena, entendeu? O armário tem que estar arrumadinho assim, ou então tem homens, né? A roupa, a camisa, a gaveta, essa coisa, essa mania que faz assim, se você não fizer, você não fica bem, né? Você não fica bem. Ou então a pessoa são tipos de pequenininhos, né? Aquela pessoa que precisa certificar-se que a porta está fechada, que o carro está trancado 2 vezes, né? Ou aquela
pessoa que olha no espelho e tem que olhar no espelho muitas vezes, né? Coisas pequenas, tudo isso identifica pequenas neuroses. Gente, ninguém morre com isso não, fica tranquila, né? Ninguém morre. Só que o que acontece, gente? Nós temos que entender que a gente não pode, quando você perceber que você tem uma coisa que está fazendo você sofrer, aí é hora de procurar ajuda. Pode ter neurose, não tem problema. Pode ter neurose, né? Que vem uma neurose muito comum dos homens, é neurose mesmo. Os homens, quando estão dirigindo a estrada, eles não admitem, pelo menos a maioria, eles não admitem errar o caminho e muito menos pedir informação. Pedir informação para o homem, né? Dar a eles a declaração de que eles são incompetentes para dirigir, né? Então, está dirigindo, tá errado, ele sabe que ele está errado, é uma neurose, né? Mas eu não posso admitir, né? Assim, pode falar.